Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa espírita que traz até você a visão do Espiritismo sobre os fatos e os temas da vida, na implantação da Era do Espírito e o mundo de regeneração. Hoje, nosso programa, além de iniciar com as perguntas e respostas que recebemos de você, que é o nosso telespectador, nós teremos também a participação de Orson Peter Carrara entrevistando o escritor, palestrante, estudioso Cosme Massi sobre a questão da atualidade das obras de Allan Kardec. Vamos trazer aqui na poesia espírita um poeta muito importante da literatura, que volta através de Chico Xavier, e daqui a pouco você vai descobrir quem é, e vamos abordar também a questão das guerras e das ameaças de guerra que ainda pairam sobre a nossa humanidade. Então, tudo isso começando agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciamos as perguntas e respostas, mas antes de vermos quem nos enviou as perguntas, eu estou aqui aguardando a sua participação. Você já enviou a sua pergunta? Para tirar a sua dúvida, você quer saber o pensamento do Espiritismo sobre algum tema específico? Então veja aí os nossos canais de comunicação e envie a sua participação, envie sua pergunta e envie também o seu comentário para que possamos interagir e melhorar o nosso programa cada vez mais. Bem, nós recebemos aqui a pergunta que vem lá de Campinas, São Paulo, da Edna Leal. E ela indaga: qual é a interpretação do Espiritismo sobre a fala de Jesus, vigiai e orai? O que ele quis dizer? Edna, Jesus, como mestre que é, na sua passagem aqui na Terra, ele se dedicou a nos dar ensinos morais. E o Espiritismo se baseia nos ensinos morais de Jesus. Entre eles está o vigiai e orai. A oração é muito conhecida na humanidade em todas as suas épocas, seja ela feita de forma espontânea, natural, seja ela formatada pelas diversas religiões que existiram e que existem aqui na humanidade. À época de Jesus, orar era algo muito comum para os judeus. Os judeus utilizavam a oração constantemente e dirigida a Deus. Jesus vem
e não derroga a importância da oração, muito pelo contrário. Mas, antes do orar, ele coloca o vigiar. E nos diz que é necessário, então, vigiar e orar. Porque não basta, na verdade, apenas endereçar o nosso pensamento em súplica a Deus, a Ele mesmo, Jesus, aos espíritos superiores, se, de nossa parte, estamos nos mantendo invigilantes quanto às coisas de ordem material, se nós estamos nos mantendo invigilantes quanto ao nosso progresso moral e espiritual, nos deixando levar por vícios e paixões de toda a ordem. Por isso, então, Jesus quis nos dizer que a oração ou prece, ela terá um efeito maior, ela terá um alcance maior e terá um atendimento melhor se mostrarmos a Deus que, além de estarmos orando a Ele para pedir, para louvar ou para agradecer, estamos fazendo a nossa parte na obra da criação divina. Qual é essa nossa parte? Melhorarmos, progredirmos, tendo como alvo a perfeição. Portanto, temos que vigiar, porque as tentações são muitas, de todas as ordens deste mundo material. Por isso Jesus coloca o vigiai antes do orai. Não basta orar, mantendo-se nas tentações e achando que Deus irá atender os nossos pedidos, as nossas orações. Precisamos ter mérito, e o mérito está na luta íntima de se fazer melhor. Portanto, vigiemos e oremos. São as duas coisas, de forma equilibrada, basicamente ao mesmo tempo, que precisamos fazer. Sempre lembrando que o Evangelho, acima de tudo, ele é para nós um roteiro moral, de conduta na vida terrena. Portanto, vigiemos para que as nossas orações possam realmente estar alicerçadas nos nossos próprios exemplos, que domamos as nossas más tendências e estamos realizando o nosso progresso moral e espiritual. Bem, continuando, nós recebemos aqui a pergunta da Gisele Brandão. A Gisele é de São Paulo, capital, e ela pergunta: como a doutrina espírita explica a verdadeira explosão dos casos de feminicídio no Brasil? Gisele, entendamos primeiramente que essa explosão de casos está ocorrendo porque, na atualidade, graças à internet e todas as suas ferramentas, nós agora temos comunicação instantânea. Agora, basta pegar um celular na mão e gravar o que está acontecendo e distribuir pelas redes sociais, e o caso vem a público. Na verdade, feminicídio, que é quando o ser masculino, homem, assassina o ser feminino, a mulher, feminicídio sempre existiu, mas ele era encoberto, porque havia uma aceitação social, face a que, historicamente, a sociedade brasileira sempre foi uma sociedade machista, onde o homem manda, o homem possui os privilégios, o homem detém o poder e a mulher tem que ser e é submissa. Na verdade, considerada quase que como um ser inferior. Lembremos a época, por exemplo, da monarquia aqui no nosso Brasil, onde não existiam escolas para mulheres. As universidades existentes não aceitavam matrícula de mulher para realizar os seus cursos. Muitas eram simplesmente analfabetas, e os cursos que existiam
eram apenas e tão somente para dotá-las de formação para o lar. Ou seja, saber cozinhar, passar, lavar, cuidar do esposo e dos filhos. Era isso que acontecia na nossa sociedade. E isso vigorou durante muito, mas muito tempo mesmo. Então, o feminicídio existia, mas, embora não sancionado pela lei, mas não era visto como algo ruim, porque, afinal de contas, a mulher deveria se submeter ao homem. E como nós passamos mais de 300 anos escravizando os negros africanos, a situação ainda era pior, porque o negro africano era considerado nada mais do que um animal de carga. E a mulher negra africana escravizada era um nada. Ela podia ser vendida, ela podia ser separada do seu esposo, dos seus filhos, não tinha direitos. Então, na verdade, feminicídio sempre existiu, mas o espiritismo se coloca absolutamente contrário a isso. Primeiro, porque os direitos são iguais. Está lá no Livro dos Espíritos. Homens e mulheres possuem os mesmos direitos, porque homens e mulheres são espíritos reencarnados. E segundo, porque esse direito à vida é inalienável. Somente Deus, o Criador da vida, pode dispor dela. Nós, jamais. É, portanto, um crime e um crime hediondo, de lesa direito do próximo. E nós, espíritas, consagramos os direitos iguais e os homens, devendo respeitar as mulheres, tanto quanto as mulheres devem respeitar os homens. O feminicídio ainda caracteriza uma ideia machista, equivocada, desequilibrada, mas que nós vamos vencer, porque é uma questão de progresso moral que precisamos fazer e que estamos fazendo, tanto que estamos aprimorando as nossas leis e já estamos combatendo essa figura do feminicídio, assim como toda e qualquer violência. Sigamos em frente, semeando o bem, a paz, o amor e o respeito ao nosso semelhante, seja ele quem for. Muito bem, nós recebemos também a pergunta do Guilherme Faria, que é da cidade do Rio de Janeiro. Vamos então a ela. Vemos pelo mundo, principalmente entre islâmicos, mas não somente, interpretações e ações religiosas radicais. Como entender isso? Bem, Guilherme, que bom que você fez aqui a ressalva na sua pergunta, porque nós não podemos e não devemos estigmatizar os nossos irmãos de crença muçulmana, islâmica. São nossos irmãos. E, aliás, se pegarmos o Alcorão, nós vamos ver que é um livro religioso e que proclama a paz, o amor. A origem do islamismo é o cristianismo, com uma outra interpretação, nada mais do que isso. Agora, nós temos, na história da humanidade e na atualidade, interpretações que beiram, sim, radicalismo e fanatismo. Normalmente isso acontece por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E aí fazemos interpretações ao pé da letra e não admitimos que essas nossas interpretações sejam questionadas. E como vigora muitas vezes a ideia de um Deus, não como Pai e Criador, mas um Deus da guerra, um Deus da vingança, como os judeus antigamente, e aqui recuando para a época de Jesus, pensavam,
porque quando Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, a interpretação que os judeus faziam de Deus era de um Deus parcial e vingativo. Parcial porque, segundo eles, havia escolhido o povo de Israel para ser o povo eleito da face da terra, excluindo todos os demais povos, que os judeus chamavam de gentios. E segundo, porque, na interpretação deles, Deus promovia vinganças. Deus até sancionava a guerra. Era uma interpretação que se fazia naquela época e que Jesus veio modificar ao anunciar que Deus é Pai amoroso, misericordioso, bondoso, que a sua lei é sempre justa e que ele está acima de toda e qualquer convenção e interpretação humana, porque ele é o Criador da vida, é o Criador do universo e tudo o que existe nele. Tomemos cuidado com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a defesa de ideias pessoais nas nossas interpretações. Lembrando que o Espiritismo não é isento disso, porque o Espiritismo, enquanto doutrina, conjunto de princípios, é realmente uma doutrina de excelência. Mas a prática do Espiritismo depende de nós, os seres humanos. Então, muito cuidado e mantenhamos sempre no campo do amor, da caridade, da bondade e da humildade, para entendermos em espírito e verdade os ensinos morais. No nosso caso de Jesus, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã, e no caso de doutrinas não cristãs, os ensinos morais que emanam dos seus princípios. É isso que nós precisamos fazer. Vamos a uma última pergunta. Esta vem de Vitória, Espírito Santo, e foi feita pela Célia Chaves. Qual é a importância do pensamento nos casos de depressão e suicídio? Célia, o pensamento é da máxima importância. Na verdade, é a grande causa dos processos obsessivos, que podem nos levar à depressão e até mesmo ao suicídio. Por isso que o Espiritismo trabalha muito a questão do controle, da disciplina do pensamento. Nosso campo mental é tudo. E estamos em sintonia, em simbiose com os desencarnados o tempo todo. E como eles agem sobre nós? Através do campo mental, influenciando os nossos pensamentos. Para isso, há uma lei eletromagnética que entra em ação, que é a lei da sintonia. Ou seja, conforme os nossos valores de vida e os nossos pensamentos, atraímos para nós bons ou maus espíritos. Espíritos mais superiores ou espíritos mais inferiores. E lembrando que existe também a auto-obsessão. É isso mesmo. Obsessão que não tem origem espiritual, mas tem origem em nós mesmos, com pensamentos constantes de tristeza, considerações assíduas de que as coisas nunca dão certo, que estamos sozinhos, abandonados. Muitas pessoas acreditam que quando começamos a ter esse tipo de pensamento, estamos sofrendo uma obsessão. Sim, uma obsessão, mas é uma auto-obsessão que vai atrair, pela lei de sintonia, espíritos do mesmo grau nosso de evolução e, claro, vão reforçar esses nossos pensamentos. Mas o causador disso somos nós mesmos.
Por isso o Espiritismo nos solicita alegria de viver, fé, força de vontade. Precisamos lutar para modificar os nossos pensamentos, engrandecê-los, espiritualizá-los. E aí é claro que atrairemos para nós apenas os bons espíritos e não vamos correr essa questão, né, de passarmos por uma depressão ou mesmo ter algum tipo de pensamento suicida. Aliás, depressão, suicídio, jamais. Tristeza, bem, isso faz parte. De vez em quando nós poderíamos ficar tristes por algum acontecimento da nossa existência, mas precisamos imediatamente seguir em frente, porque isso é o que Deus quer. Portanto, controlar, disciplinar, educar os pensamentos é fundamental se queremos ter uma vida mais plena aqui na Terra e evitarmos o assédio de espíritos inferiores sobre nós e não corrermos o risco de uma depressão e um pensamento suicida. Vivamos com alegria, vivamos fazendo o bem, vivamos tendo a caridade e o amor como as nossas fontes de luz para seguir sempre em frente. Bem, foram essas as perguntas que reservamos para o programa de hoje, mas aguardando, veja aí na tela os nossos canais de comunicação, aguardando a sua participação. Envie sua pergunta, envie seu comentário, tire sua dúvida. Você quer saber o que o Espiritismo tem a explicar sobre este ou aquele assunto? Aproveite então e envie logo a sua mensagem, porque estamos aqui aguardando. E agora chegou o momento de passarmos a palavra a Orson Peter Carrara, o nosso grande entrevistador espírita. E hoje ele está trazendo o companheiro Cosme Massi. Cosme Massi é escritor com vários livros lançados, palestrante, grande pesquisador espírita. E ele vai responder uma pergunta que é importante. Será que existe necessidade das obras de Allan Kardec serem atualizadas? Vamos então entender esse assunto com Orson Peter Carrara e Cosme Massi. Cosme, uma questão muito oportuna aqui, que sempre gera debates, etc. Espiritismo Sul, canal Cosme, temos algo a atualizar nas obras de Kardec? Olha, eu nunca encontrei nada até hoje. É muito comum a gente ouvir pessoas falar assim, Kardec tem que ser atualizado. Mas em que? Onde? A pessoa tem que apontar e dar o argumento. Olha, porque dizer precisa ser atualizado, que atualizar a linguagem, isso não existe. Você não vai pegar o texto de Shakespeare, adaptar para o inglês moderno. Você não vai fazer a mesma coisa com a obra de Descartes escrita lá no francês do século XVI. Perdão, do século XVII. Você não vai fazer isso. Você não vai pegar as obras de Platão e atualizar. Então, não faz nenhum sentido você querer atualizar o texto, do ponto de vista da linguagem, como tem pessoas querendo. Precisamos botar numa linguagem moderna. O que é isso? Isso não se faz com autor clássico nenhum. Você não mexe no texto de forma nenhuma. Agora, a atualização do ponto de vista do conhecimento, do conteúdo, quem diz que ele tem que atualizar, tem que mostrar. Há pessoas que, às vezes, não percebem o seguinte, na obra de Kardec nós temos espiritismo, e, às vezes, tem Kardec usando as ciências de sua época. Por exemplo, na obra Gênese, quando ele vai falar da gênese orgânica, ele cita a geologia, as ciências da época dele. Aí tem pessoas que às vezes me mandam, mas Cosme, tem algumas coisas da ciência que ele cita que a ciência avançou, e daí? Aquilo não é espiritismo. Aquilo é ele ensinando como usar a ciência da época para explicar a Gênesis. Aí eu digo para a pessoa, pega a ciência de hoje e faz o mesmo exercício que ele. Você não vai mexer na obra porque ele citou uma geologia, ou uma química, ou uma física que sofreu alterações. Isso é irrelevante, aquilo não é espiritismo. Agora, no tema espiritismo, que ele define muito bem no Livro dos Espíritos e depois no que é o espiritismo,
no preâmbulo, quando ele diz é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e suas relações com os homens, esse é o tema do espiritismo. Nesse tema, eu nunca vi alguém me apontar onde precisa ser atualizado. Apontar essas coisas da ciência que ele cita, ele deixa claro, ele estava usando a ciência da época. Vocês queriam o quê? Que ele inventasse uma ciência do século XXI para usar na obra, mas se ele inventasse, quem tivesse no século XXIII ia dizer, olha, precisa ser atualizado. Ele usou uma única ciência que ele dispunha quando ele precisava usar para explicar alguns fenômenos que eram típicos da explicação da ciência. Ele usou a ciência que ele dispunha, que é do século XIX. Se ele vai falar da gênese orgânica, da origem da matéria, dos corpos, ele tinha que usar a ciência da época. Mas isso não é espiritismo, ele deixa claro. Isso é um exercício importante de como é possível usar a ciência, como ele vai dizer, para compreender a Gênese. Por isso é que ele fala da aliança da ciência com a religião, como a ciência podia ser usada para compreender o Velho Testamento, a Gênese de Moisés. A ciência que ele usou na época foi a ciência do século XIX. Faço o mesmo exercício com a ciência do século XX. Mas no que diz respeito ao tema espiritismo, eu quero que alguém me aponte onde no tema espiritismo precisa ser atualizado. Não venha com alteração de texto para o texto ficar na linguagem moderna, que isso não faz nenhum sentido. Isso, se você falar isso para um filósofo, ele fica arrepiado. Se você falar que vai mexer em algum grande texto dos filósofos, ele vai dizer, pelo amor de Deus, não se faça e não faz, para tornar a linguagem mais popular. Para com isso, as pessoas têm que aprender a estudar naquela linguagem que foi escrita, porque é uma linguagem erudita, precisa, bem construída. A gente tem que crescer e não se emburrecer. Desculpa aí pela palavra dura. A gente está emburrecendo. A gente tem que ficar mais, estudar mais. Não é piorar o texto utilizando jargões e linguagens atuais que deturpam o pensamento, porque as palavras que foram usadas, os conceitos que foram usados eram conceitos clássicos, que se você altera, você cria dificuldades de compreensão do texto. Então, atualizar a linguagem, esqueça, isso não se faz nunca com texto profundo e sério de nenhum pensador sério. Atualizar conteúdo espírita, eu estou pagando para ver. Se alguém souber de algum conteúdo espírita que Kardec colocou que precisa ser atualizado, eu adoraria conhecer, porque eu sou uma pessoa que não sou dogmático. Se alguém provar que eu estou errado, eu mudo. Muito bom, pastor. É a posição de quem não é dogmático. Kardec me ensinou isso. Tem 2 momentos na Revista Espírita, já que a gente está falando aqui, em que Kardec diz isso. Ele muda. Por exemplo, quando ele vai falar da teoria dos espelhos, chamados espelhos mágicos ou espelhos psíquicos, que eram aquelas pessoas que usavam um copo para ficar vendo se a pessoa estava doente ou não, ele apresenta na Revista Espírita uma teoria para explicar aquilo. 1 ano depois, ele muda e diz, eu errei. É uma tolice insistir num erro quando se descobre que estava errado. Kardec não era dogmático, Kardec era o que se chama na modernidade um cético. O cético é aquele que diz, eu posso estar errado. O dogmático é o que diz, eu estou com a verdade e não abro mão. O cético diz assim, olha, eu posso estar errado. Se eu posso estar, não significa que eu estou, cuidado. Posso estar. Estar não é estar. Eu acredito que o espiritismo, os princípios fundamentais, são verdades. Mas se alguém me provar que tem alguma coisa ali que é falsa, que se mostrou falsa, com novo desenvolvimento, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, diz Kardec em A Gênese. Porque se verdades novas surgirem, eles a aceitará. Se fatos novos demonstrarem estar em erro acerca de um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Frase de Allan Kardec. Então, a gente, para seguir Kardec, tem que ter o mesmo espírito de abertura, mas abertura com fundamento. Cuidado, hein? Tem gente que se abre aceitando tudo. Isso não é abertura, isso é tolice, na outra dimensão da tolice. É o tolo aquele que diz que tem a verdade absoluta, que não muda, como é tolo aquele que engole tudo. São 2 extremos da tolice. De um lado é a
tolice associada à arrogância, que é dono da verdade, do outro lado é a tolice associada à ingenuidade, que aceita tudo. Então, nada disso. Você tem que, quando alguma coisa nova surgir, compare, analise, exija argumentos, demonstração, e não assim, tá errado. Ah, o espírito tal disse diferente. Pô, isso é critério de autoridade, não é argumento. Dizer, ah, mas o médium tal, o espírito tal, recebeu e disse isso. E isso é critério de autoridade. Se o espírito não der um argumento, não der um fundamento, você continua com aquilo que está bem fundamentado. Então, cuidado. Ser aberto, não ser dogmático, não é aceitar tudo, é estar aberto diante de novos argumentos, de novos fatos, como diz Kardec. Ok? Então, é muito importante para que a gente entenda que o espiritismo pode progredir, mas de forma segura, apoiado em fatos, apoiado em argumentos, e não em critérios de autoridade, ok? Muito bom, Cosmo. Bem, acabamos de ver, então, a resposta de Cosme Massi sobre essa questão de atualização das obras de Allan Kardec, e nos parece que ficou bem claro que não há necessidade. E para se ter atualização, é preciso, como ele disse, mostrar doutrinariamente, cientificamente, literariamente, onde e por que essa atualização teria que ser feita. Parabéns pela resposta do nosso Cosme Márcio. Nosso obrigado ao Orson Peter Carrara por mais essa entrevista. Vamos então agora à poesia espírita. Vamos conhecer mais um poeta que retorna do além através do nosso querido médium Chico Xavier. Poesia espírita. Poesia espírita traz o poeta lusitano, português, Guerra Junqueiro. Vamos conhecer um pouquinho dele. Guerra Junqueiro nasceu no ano de 1850, veio a desencarnar no ano de 1923. Ele é conhecido aqui no Brasil como um dos maiores épicos da língua portuguesa e admirado por gerações que gostam de poesia. Ele foi notável pela sua veia satírica, escreveu muito, publicou vários livros e era ligado ao movimento do romantismo na literatura. E Guerra Junqueiro voltou através do nosso Chico Xavier e comparece aqui no livro Parnaso de Além-Túmulo, primeira obra psicografada por Chico Xavier e que foi publicada. E nós estamos justamente acompanhando o Parnaso de Além-Túmulo para destacar os poetas que, desencarnados, vieram escrever através do nosso Chico Xavier. Aliás, uma curiosidade sobre o Parnaso de Além-Túmulo. Quando o livro foi lançado, à época, ele foi também entregue um exemplar a vários literatos brasileiros para fazer análise. Na época, Monteiro Lobato, que nem conhecia o Espiritismo, fez a seguinte declaração. Vamos abrir aspas aqui, palavras de Monteiro Lobato. Diz assim: eu não sei se o conteúdo dessa obra, de fato, é das almas que morreram. Mas uma coisa é certa, sejam as criações desses poetas, sejam do chamado médium, com certeza o Chico Xavier precisa sentar numa cadeira da Academia Brasileira de Letras. Fechando aspas, foram palavras de Monteiro Lobato, porque ele ficou abismado com o conteúdo da obra, embora não quisesse entrar no mérito, né, de mediunidade, de vida após a morte. Mas literariamente era uma obra que daria sim condição ao Chico Xavier, caso o Chico fosse o autor das poesias, de entrar para a Academia Brasileira de Letras.
Bem, então, voltando ao nosso Guerra Junqueiro, vamos conhecer a sua poesia O Padre João. Tombava o dia. A luz crepuscular mansamente descia, inundando de sombra o céu, a terra, o mar. O meigo Padre João, um puro coração, qual lírio a vicejar em meio a um pantanal, sonhava ao pé da igreja um templo envelhecido, ao lado de um vergel esplêndido e florido, sentindo dentro d'alma um frio sepulcral. O firmamento tingia-se de luz brilhante e harmoniosa, a noite era de sonho e névoa luminosa. Padre João meditava, orando ao Deus de amor. Revia em pensamento uma luz singular nas dobras do passado. Era um vulto sublime, excelso, imaculado, que fazia descer o amor às multidões. Inflamado de fé, desatando os grilhões que prendiam a alma à carne putrescível. Uma réstia de sol sobre a noite do horrível, iluminando o mundo, iluminando a vida, pensando docemente a pútrida ferida da imperfeição que rói a torva humanidade, oferecendo amor em flores de bondade aos pecadores, dando amigas esperanças e aumentando nos bons as bem-aventuranças. Era o meigo pastor irradiando a luz, era o anjo do bem, o imáculo Jesus. O sacerdote, então, comparou, meditando, a fúlgida visão com aquele Cristo nu, de pau, inerte e frio, imóvel, dominando o âmbito vazio, notando a diferença enorme, extraordinária, daquela igreja fria, a ermida solitária, da igreja de Jesus, feita de amor e luz, de paz e de perdão, o farol da verdade ao humano coração. E viu da sua igreja o erro tão profundo, dourando os véus da carne e amortalhando o mundo em trevas persistentes, por anos inclementes, em séculos sem fim. Conhecendo no Padre o gêmeo de Caim, afastado da luz, fugindo aos irmãos seus, fugindo desse modo ao próprio amor de Deus, Padre João meditou nas lutas incessantes, sustentadas na terra em prol da evolução, e viu no mundo inteiro as ânsias delirantes do trabalho, de amor, de eterna perfeição. Sentiu seu coração em dores lacerado, e no sonho da luz fulgente do passado, penetrou soluçando a ermida então deserta. Teve medo e receio. O espírito gelado sentiu-se no seu templo um pobre emparedado. E fugindo a correr da porta semiaberta, com o coração sangrando em úlceras de dor, encaminhou-se ao campo, a natureza em flor. Fitou extasiado a natureza em festa, as árvores, a flor, os mares, a floresta. É como se o animasse uma chama divina. Despiu-se do negrume espesso da batina, e fitando, a chorar, o céu estrelejado, encheu a solidão com as vozes do seu brado. Ó igreja, não tens a ideia que eu sonhava, a luz radiosa e bela, a luz eterna e rara, que nos vem de Jesus. Tua mão não conduz as plagas da verdade, mantendo inutilmente a pobre humanidade no mal da ignorância, túrbida e falaz, crestando a fé, roubando a luz, matando a paz. Torturas a verdade, endeusas a matéria,
e transformas o padre em trapo de miséria, num farrapo de sombra, exótica e execrável, num fantasma ambulante em treva interminável. É um blasfemo quem crê que em teus nichos e altares guarda-se a essência para a imácula de Deus. Eu vejo-o, desde a flor às luzes estelares, na piedade, no amor, na imensidão dos céus. Ó Igreja, o dogma frio é um calabouço escuro, e eu quero abandonar a noite da prisão. Prefiro a liberdade e a vida no futuro, guiando-me o farol da fúlgida razão. Desprezo-te, ó torreão de séculos trevosos, ruínas de maldade estúltica a cair. Eu quero palmilhar caminhos luminosos, que minha alma entrevê na aurora do porvir. E o padre emudeceu. Submergido em pranto, achou mais belo o céu e o seu viver mais santo. Pairava na amplidão estranho resplendor. A natureza inteira, em lúcida poesia, repousava, feliz, nas preces da harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. Temos então aqui o belíssimo poema do espírito Guerra Junqueiro, através da mediunidade de Chico Xavier, publicado no livro Parnaso dela em Túmulo, sob o título O Padre João, para refletirmos. E como vamos refletir com a poesia espírita via mediúnica, vamos então ao nosso momento de reflexão com o vídeo Para Viver Melhor. Falo para você que diz não ter mais forças para continuar a viver, alegando que a vida é muito difícil, que um desânimo toma conta de seu ser, que tudo é triste e que não tem mais forças. Nunca somos desamparados, nunca estamos sozinhos. E, se você viveu até agora, mesmo sofrendo, por que não continuar vivendo? Você sabe de onde tirou forças para se manter vivo até agora? Foi de você mesmo. Você pode até não querer acreditar, mas essa é a verdade. Deus é tão bom que deu a cada um de nós uma força interior que, quando acionada, remove montanhas. Por isso, desistir nunca, jamais. Prosseguir sempre, bendizendo a Deus pela maravilhosa oportunidade existencial, quando podemos semear o bem, amar o próximo, ressurgir das cinzas. Então, o amanhã sorrirá junto com as claridades de um novo dia. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, nós trazemos o assunto guerra, porque mesmo neste início de século XXI, ainda estamos assistindo às ameaças de guerras pelo mundo. Inclusive, vários governos utilizam o fantasma da guerra para conseguir vantagens políticas, comerciais e outras.
Mas por que, em pleno século XXI, nós ainda não conseguimos superar esse cenário das guerras e suas ameaças? Lembrando que, além das ameaças, nós ainda temos, ao redor do mundo, guerras que estão acontecendo neste momento. Guerras civis, guerras de um país contra outro, guerras entre etnias. O que o Espiritismo tem a dizer a esse respeito? E será que um dia, finalmente, a humanidade não terá mais esse fantasma horrendo na sua história, dizimando vidas, fazendo vítimas inumeráveis, destruindo? Vamos então saber o pensamento espírita lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, porque Allan Kardec, no capítulo sobre lei de destruição, que está na terceira parte da obra, ele trata desse tema, o tema das guerras, nas questões 742 a 745. E Allan Kardec inicia logo perguntando: qual a causa que leva o homem à guerra? Por que nós chegamos a isso? Respondem os espíritos superiores. Então, abrindo aspas: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Bem, então, a causa de ainda termos guerras e ameaças de guerra, a causa está na predominância material sobre nós. Está também na satisfação das paixões. Então nós queremos fazer demonstração de força. Nós queremos mostrar que somos mais fortes, mais capazes e que os outros têm que nos temer. E então militarizamos o país, dedicamos bilhões de dólares, de euros, que são as duas grandes moedas fortes do mundo, para aparelharmos nossos exércitos. E aí então fazemos isso prevalecer sobre outros povos, outras nações, porque temos interesses, principalmente econômicos. Porque o país vizinho, por exemplo, é detentor de grandes jazidas de petróleo, de pedras preciosas e assim por diante. Então, fazemos a ameaça para que ele se submeta ao que, na verdade, queremos dele. Por isso, mantemos esse estado latente da possibilidade de uma invasão, de eclodir uma guerra. Mas precisamos superar isso. E os espíritos, na resposta que dão aqui a Allan Kardec, mostram que a superação disso ela se dá através do nosso progresso. Mas lembrando que não basta realizar progresso intelectual, não basta realizar progresso tecnológico, científico. É preciso realizar, e urgentemente, progresso moral, reconhecendo que todos somos irmãos, filhos de Deus, e que os direitos são iguais. Somente assim nós vamos então começar a ter justiça e vamos começar a procurar a paz. Allan Kardec continua o seu diálogo
E na questão 743, ele pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Responde os espíritos, vamos abrir aspas a eles: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Qual é a lei divina? Jesus magnificamente a resumiu numa sentença: fazer ao próximo somente aquilo que queiramos que o próximo nos faça. E ele lembrou que a cada um de nós, Deus, na sua justiça perfeita, dará segundo as obras que estamos realizando. É a plenificação do amai-vos uns aos outros. O grande pedido de Jesus, nosso governador espiritual. Quando caminharmos para isso, estaremos obedecendo à lei divina. Obedecendo à lei divina, estaremos implantando na humanidade a justiça social. E através do amor, não teremos mais por que mantermos a militarização e, claro, muito menos pensarmos em guerra. Guerra que é instrumento apenas e tão somente de violência e de destruição. Mas no diálogo que Allan Kardec faz aqui com os espíritos, já mais para o final, na última questão, que é a 745, ele indaga: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Responderam os espíritos superiores, abrindo aspas: esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Esta resposta dos espíritos superiores é um alerta para todas as autoridades públicas, para todos os nossos governantes, que muitas vezes utilizam o instrumento da guerra para a satisfação dos seus egos, do seu orgulho. Mas perante a lei divina, eles responderão por toda a destruição, por todas as mortes, porque causaram a guerra pensando apenas em si mesmos, sem levar em conta o coletivo, sem levar em conta o próximo. Então fica esse alerta, cuidado. E não há desculpa de dizer: mas o meu general se excedeu, então ele é que tem que responder. Ele é seu general. Portanto, está também sob as suas ordens. E você nem deveria ter fomentado, ter causado a guerra. Vamos trabalhar pela cultura da paz. Vamos trabalhar pelo direito, pelo respeito aos direitos. Trabalhemos pelo amai-vos uns aos outros, para que a guerra seja um passado histórico da humanidade e a paz e o bem sejam a característica da nossa atualidade, hoje e também amanhã. Assim, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, trazendo o Espiritismo e a sua aplicação na vida, para que possamos ter aqui na humanidade a era do Espírito e o mundo de regeneração. Meu muito obrigado pela sua companhia, paz em seu coração e até o nosso próximo programa. Grande abraço. Um olhar voltado para o futuro da humanidade.
As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.